Salve, salve, galera, beleza? É nós aí de novo, olha só. Aqui quem vos fala, seu professor André Fantoni, e vamos dar início ao ano de 2022, falando de um assunto que começou quente, né? Começou quente esse ano e vai ser com certeza o tema que vai rolar em 2022 inteiro e, obviamente, vai estar presente nas provas de concurso daqui para frente, principalmente em umas questões discursivas, tá? Nosso tema de hoje é o DIFAL, o diferencial de alíquotas. Então eu vou explicar para vocês toda a base conceitual, tá? Vamos ver casos práticos, vou fazer um contexto histórico para você aprender a sequência lógica do DIFAL e depois, num segundo momento, a gente vai trabalhar as polêmicas e os casos que envolvem direito tributário e legislação tributária, que é o que pode ser abordado numa questão discursiva de prova para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar o nosso bate-papo. Então tá aí, bom, deixa eu botar aqui o slide na tela. Bom, relembrando que o nosso curso LTE na veia, né, ele te prepara 100% para a Cefaz Mato Grosso, então eu vou gravar esse vídeo. Para quem já é aluno do LTE na veia, vai ter isso incluso no pacote. Para quem não é ainda, tá? Não estranhe se eu voltar às explicações e os casos práticos ao estado de Mato Grosso. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, as nossas redes sociais, vocês estão cansados de saber. Tranquilo? Então, nosso tema diferencial de alíquotas, que nós vamos tratar aqui carinhosamente, né? Por DIFAL. Então, carinhosamente, a gente tem aqui o tema diferencial de alíquotas do ICMS. Que nada mais já vou começar falando que eu não gosto de mistério, nada mais é que a diferença entre a alíquota interna do estado de destino pela diferença da alíquota interestadual. Então, isso é o nosso DIFAL, tá? Diferencial de alíquotas. Vou seguir a seguinte ordem, né? Fazer uma introdução. Já estamos fazendo. Vou trazer alguns conceitos iniciais do DIFAL, como era antes, como passou a ser o propósito disso, tá? Fazer a abordagem histórica, dar casos práticos, falar das polêmicas e, ao final, deixar espaço para dúvidas, que vai ser via fórum aí para os alunos do curso LTE na veia. Tá bom? Então vamos que vamos. Peguem suas pipocas, peguem sua Heineken e vamos falar do DIFAL, do diferencial de alíquotas. Antes de mais nada, acho interessante a gente ter em mente essa palavra, tá? Eu só vou ter a incidência do ICMS DIFAL, ou seja, da modalidade de cobrança por diferencial, por diferencial, quando se tratar de uma operação destinada a um consumidor final, tá? Então eu tenho que ter um binômio, olha. Operação interestadual para consumidor final sujeita-se ao DIFAL. Pronto, não erra mais. E aí eu chamo a atenção, cuidado com esta palavra consumidor final e não façam igual a besta da CESP, que na prova da Cefaz Alagoas confundiu o conceito de consumidor final com o conceito de não contribuinte. Porra, é de arrancar os cabelos, que eu não tenho mais. Porra, consumidor final é quem adquire uma mercadoria para seu consumo, uso e consumo. E esse cara que adquire pode ser contribuinte ou não. A Constituição já fala isso. Agora a lei complementar também fala isso. O convênio fala isso. Então não há que se confundir o conceito de consumidor final com o conceito de não contribuinte. Eu posso ter consumidor final contribuinte ou não. Beleza? O que vai caracterizar ele na condição de consumidor final é quando ele adquire alguma mercadoria ou algum bem para seu uso e consumo ou ativo mobilizado. Tamo junto? Ótimo. Não esperava menos de vocês. Bom, como era, por que mudou tanta coisa? Como era a Constituição antes da emenda 87 de 2015? Bom, antigamente só existia DIFAL
quando eu tinha operação interestadual para consumidor final contribuinte. Antes era assim, olha só o que ele falava lá no 155 da Constituição. Em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, ou seja, a operação interestadual, que é em outro estado, né? Então, operação interestadual para consumidor final, adotar-se-á. Então, operação que destinem na saída, eu adotaria para o estado remetente quem? A alíquota interestadual, desde que o destinatário fosse contribuinte do ICMS. Já existia o DIFAL, Antônio? Já existia. Quando o destinatário fosse contribuinte. Porque quando o destinatário, olha aqui, ó, não for contribuinte do ICMS, o destaque da nota fiscal seria pela alíquota interna. Então, o estado de origem, ou seja, onde está o remetente, estava certinho. O remetente da mercadoria ficava com o ICMS, que a gente chama cheio. Ficava todo na origem. E não tinha DIFAL para o estado destinatário quando se tratava do consumidor final que não era contribuinte. Por que eu estou falando no passado? Porque em 2015 mudou. Tá? Em 2015 mudou. Aí lá no inciso 7 falava o seguinte, olha, na hipótese da linha A, ou seja, apenas na hipótese da linha A, que é quando, né, o destinatário é contribuinte do imposto, caberá ao Estado de localização do destinatário o correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Ou seja, cabia o DIFAL, né? O DIFAL, que era a alíquota interna do destino, né, do estado de destino, menos a alíquota interestadual. Ainda é assim que se calcula, né, gente? Porém, eu também tenho DIFAL quando a operação for para um não contribuinte, desde 2015 para cá. A gente vai ver. Então, era assim, tá? Só para você entender. Não precisa decorar, tá? Tem o nosso mapa mental para você saber que eu só tinha DIFAL quando se tratava do destinatário contribuinte do imposto. Certo? Quando o destinatário não fosse contribuinte, o ICMS ficava todo para o estado de origem, quando estava o remetente. Tranquilo? Tá bom. Aí, Fator, aí veio a emenda constitucional 87. Os estados, basicamente estados destinatários, como Mato Grosso, como os estados do Norte, Nordeste, que tinham, né, no seu território consumidores finais, mas a mercadoria, geralmente ela vem lá do Rio, São Paulo, do Paraná, né, dos grandes centros mais desenvolvidos, economicamente falando, certo? Porque o agro é pop, o agro não perde para ninguém, e o agro sustenta a balança comercial desse país, mas eu acho que não é economia essa matéria não, é legislação, por enquanto. Tá? Então, os governadores desses estados, Mato Grosso foi um dos grandes cabeças dessa propositura, que foi apelidado de PEC, Proposta de Emenda à Constituição do Comércio Eletrônico. Por quê? O mundo mudou, né, gente? Hoje você está me vendo aqui pela tela. Tá? Você não precisa estar aqui em Cuiabá ou no Rio de Janeiro para me ver. Você não precisa estar no boteco para me ver. Vai me achar lá, vai. Bastante. Mas hoje você me vê aqui, você tem um computador, você tem um tablet, você me vê até pelo celular. Certo? Hoje a gente tem aparelhos tecnológicos que permitem o comércio eletrônico, né, o mercado virtual. Então mudou um pouco, né, a sistemática. O comércio eletrônico evoluiu muito. E era injusto, até um pouco injusto, que os estados consumidores não recebessem nenhuma parcela desse ICMS devido nas operações interestaduais. Por quê? A gente deixou de sair de casa, deixou de levantar a bunda na cadeira e ir ao balcão da loja e com um clique, parece assim um pop-up na sua tela, com um clique você faz uma compra e a mercadoria chega na sua casa, né? Submarino, Americanas.com, Mercado Livre. Disso aí vocês entendem bem. Então, aí foi feito um lobby no Congresso Nacional e em 2015 foi aprovado, então, a emenda 87, que alterou esse parágrafo 2º do artigo 155,
E agora ela fala o seguinte, e é isso que vale para a prova hoje. O imposto previsto no inciso 2, que é o nosso ICMS, olha que lindo, o imposto mais charmoso do Brasil, atenderá ao seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não. Contribuinte ou não. Ou seja, consumidor final, agora pouco importa se ele é contribuinte ou não. Tá? O tratamento vai ser igual. Qual é? Na contribuinte ou não, vamos lá, localizado em outro estado. Então, continua com a mesma premissa. O mantra que você decorou continua valendo, certo? Operação interestadual para consumidor final sofre incidência do DIFAL. Beleza? Mais uma vez, só para não errar na prova, né? Operação interestadual para consumidor final incide o DIFAL. Ótimo, lindo, é o que está escrito aqui. Então, nesse caso, seja o destinatário contribuinte ou não, adotar-se-á a alíquota interestadual, que fica para o estado remetente, e caberá ao estado do destinatário o correspondente à diferença, ao DIFAL. Então, seja o destinatário contribuinte ou não. Então, mudou, né, gente? Mudou um pouco. Antigamente eu só tinha DIFAL quando o destinatário fosse contribuinte. Agora eu tenho DIFAL, seja o destinatário contribuinte ou não. Ou seja, nós, pessoas físicas, podemos comprar um ar-condicionado que vai ter DIFAL, que eu estou comprando um bem para minha casa, para uso e consumo. Né? Se eu comprar um celular, né? Se um contribuinte comprar um ar-condicionado para instalar na sua empresa, também tem o DIFAL. Tá? Então o que importa é o comportamento. Eu posso ter lojas de eletrodomésticos, eletrônicos, que compram produtos que servem para revenda, e aí eu não tenho DIFAL, aplico a não cumulatividade, né? Crédito na entrada e débito na saída. Ou eu posso ter essa mesma loja comprando este mesmo produto e, ao invés de revender, usando como ativo mobilizado. Vocês já ouviram falar na Casas Bahia, né? Casa Bahia vende ar-condicionado? Vende. Se a Casa Bahia comprar 10 unidades de ar-condicionado lá numa empresa de São Paulo, do Ponto Frio, e revender os 10 ar-condicionados, houve uma operação interestadual, mas a Casa Bahia não é o consumidor final. O consumidor final é quem está adquirindo depois, certo? Então não há que se falar em DIFAL. A Casa Bahia, quando comprar essas mercadorias, vai se creditar do ICMS destacado na nota, certo? Quando ela vender, vai se debitar do ICMS que vai destacar em nota. Vai fazer a apuração mensal e recolher o ICMS. Tranquilo? Regime de apuração normal em conta gráfica. Agora, essa mesma Casa Bahia pode comprar 3, 4 ar-condicionados e, ao invés de revender, ou seja, não vai ser estoque, ela pode utilizar nas suas lojas, utilizar no seu escritório administrativo, né? Ela vai utilizar. Então, ela se comportou, apesar de ser contribuinte, ela se comportou como consumidor final. Nesse caso, então, eu tive uma operação interestadual para o consumidor final. A Casa Bahia vai pagar o DIFAL. Tranquilo, gente? Não tem mistério. Fator desenha. Desenho. Operação interestadual. Destinatário e consumidor final. Estou me lixando se é contribuinte ou não neste primeiro momento, para efeitos de hipótese de incidência. Se ele é contribuinte ou não, vai afetar depois, tá? Com relação à responsabilidade e ao momento do fato gerador. São outros elementos da regra matriz, tá? Mas para efeitos de incidência, elemento material do fato gerador, pouco importa se ele é contribuinte ou não. Operação interestadual para consumidor final, o estado remetente fica com um pedaço do ICMS, que é a alíquota interestadual, que pode ser de quanto, gente? 12, 7 ou 4%, né? Não pode esquecer do 4 para produtos importados. Aqui em Mato Grosso, 12% quando vier dos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mais o Espírito Santo, 7% quando vier do Sul e do Sudeste, exceto o Espírito Santo, certo? E o estado do destinatário fica aqui com o DIFAL. Fica com o DIFAL. Todo mundo feliz? Mais ou menos. Por quê? Antes,
quando se tratava de consumidor final não contribuinte, o Estado remetente ficava com todo o ICMS, né? Agora não. Agora, independente do destinatário ser consumidor final contribuinte ou não, o ICMS ele é repartido. O Estado remetente sempre vai ficar só com a alíquota interestadual. E a diferença fica para o Estado do destinatário. Está ganhando, né? O Estado destinatário, o Estado consumidor está ganhando um pedaço de arrecadação quando se tratar agora de consumidor final não contribuinte. Os estados remetentes, né, Rio, São Paulo, os principais estados, chiaram. Falaram assim, olha só, gente, tudo bem, perdemos, só não esculacha, não dá na cara, tá? Faz devagarinho, porque a gente também tem essa previsão orçamentária, tá? A gente vai ter que assimilar essa queda de receita de maneira de maneira paulatinamente, né? Então, de maneira gradativa. Então, faz o seguinte, incluíram lá nos atos das disposições constitucionais transitórias, UFA, na ADCT, o artigo 99, que previu o seguinte, em se tratando de consumidor final não contribuinte, ou seja, só com relação à nova hipótese de incidência para os estados do DIFAL, né? Porque quando era contribuinte já estava previsto, né? Aí fica o DIFAL inteiro para o estado destinatário. Agora, quando for para um não contribuinte, que está passando a receber o DIFAL, vamos devagarinho. No primeiro ano, passa 20% desse DIFAL para o estado destinatário. E aí mantém 80% aqui com a gente ainda. E aí, ao longo do ano, a gente institui uma progressão aritmética, um abraço ao grande gordo Carlos Henrique, rei da matemática, né? De 20%. Então, aumenta 20% para o estado destinatário e diminui 20% para o estado de origem. Até chegar quando? Até chegar em 2019. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Quando chegar em 2019, então 100% desse DIFAL será transferido para o estado onde está o destinatário dessa mercadoria, tá? E assim, gradativamente, os estados chegaram num acordo. Isso foi regulamentado pelo convênio ICMS 93, né? E ficou assim, dividido então, 20% a cada ano sendo agregado ao estado destinatário. Hoje, aí você vai perguntar, Tony, hoje? Hoje a gente está em 2022. Legal, hoje 100% do DIFAL é do estado de destino. Então não preciso decorar essa tabelinha aí? Lê do engano. O examinador é mau, o examinador não é seu amigo, e o examinador pode colocar na sua prova um caso hipotético em que o fato gerador seja 2018, 17, e você será obrigado a saber que tem essa repartição de receita do DIFAL quando se tratar do consumidor final não contribuinte. Isso aqui só vale para o danado do consumidor final não contribuinte. Fator, então quer dizer que se houver uma operação em 2016 e o consumidor final for contribuinte, eu não tenho que fazer essa repartição? Não. Você só vai fazer essa repartição se for fato gerador entre 2015 a 2018 para não contribuinte. Tá bom? Se for para contribuinte, o DIFAL é inteiro para o estado de destino, como sempre foi. Tá? Não houve alteração. Tamo junto? Junto e misturado? Já não sabia? Agora está sabendo. Agora está sabendo. Tranquilo? Outra coisinha que foi trazida pela emenda constitucional 87. Ora, a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente ao DIFAL, né, será atribuída, muito bem, ao destinatário quando este for contribuinte do ICMS. Se o destinatário não for contribuinte do ICMS, aí o remetente, a empresa que está vendendo, ela já tem que mandar o ICMS recolhido, DIFAL recolhido. Recolhido para o estado do destino, lógico. Recolhido para o estado onde está o consumidor final. Então, numa situação em que eu tenho uma operação, tá aqui eu aqui, professor Fantoni, fui obrigado a comprar um barril da Heineken. Não, isso aí não precisa ser antes estadual. Fui obrigado a comprar um celular novo. Então, eu entrei no site lá da Americanas.com, comprei um celular, Americanas.com, está vindo de São Paulo para cá, para o Rio.
para cá, para Mato Grosso, eu não sou contribuinte do ICMS, certo? Eu sou uma pessoa física e quando da condição de professor, eu sou máximo prestador de serviço, certo? Então não tenho inscrição estadual, não sou contribuinte. Bom, quando a loja que me vendeu, a loja americana me vendeu esse celular, enviar para cá, para Mato Grosso, ela é obrigada a destacar o ICMS da operação própria, né, pela alíquota interestadual. Para o estado de São Paulo, quanto vai ser? 7%, né, de São Paulo para Mato Grosso. E vai, além disso, destacar em uma outra guia a alíquota interna de Mato Grosso, que via de regra 17%, menos os 7%, seja 10%, vai recolher através de um DARRzinho, documento de arrecadação, do estado de Mato Grosso. Quando essa mercadoria entrar na nossa barreira no posto fiscal, o colega lá de plantão vai verificar que já está recolhido o ICMS e vai deixar passar esse produto, né? Vai registrar a passagem e ela vai seguir trânsito normal. Se não vier recolhido, o colega, que daqui a pouco pode ser um de vocês, estiver no posto fiscal, vai ter que fazer a cobrança desse DIFAL, tá bom? Então a responsabilidade, ela é atribuída ao destinatário quando ele for contribuinte aqui no estado. Se o estado tem ele como contribuinte, eu cobro dele normalmente, em conta gráfica, através de notificação de lançamento. Agora, se não for contribuinte, como é que o estado vai cobrar? Vou mandar o fiscal lá apertar a campainha dele, bater na porta. Oi, tudo bem? Tudo. Você me oferece uma xícara de café? Sim, então toma aqui, ó. Tô te cobrando ICMS de FAO. Não tem isso, né? Então, para evitar essa celeuma, a responsabilidade fica atribuída já ao remetente. O remetente é substituto nessa operação. Tá ok? Boa. Não entendi, Fatoni. Tem como desenhar? Tem. Se não entendeu, desenha. Gente, vocês já repararam, né? Quando eu desenho, quando eu faço um mapa mental, é porque esta porra é muito importante. É porque isso você tem que saber para a prova. É aquele quadrinho que você vai imprimir, recortar e colar. Vou até botar aqui para você fazer isso, ó. Não. Abracadabra. Aí, agora sim. Porra. Você vai colar no seu espelho para quando estiver se maquiando, penteando o cabelo, para quem tem, né? Se belezando todo, você poder assimilar esse conteúdo. Isso aí é muito importante para a prova. Tá ok? E para o dia a dia também, né? Então, resumindo, para fechar o balão, eu tenho uma operação interestadual, destino a um consumidor final. Opa, surgiu o binômio interestadual para consumidor final, já sabemos que vai ter DIFAL lá. Se o destinatário for contribuinte, a alíquota interestadual para o remetente e o DIFAL para o destinatário. Isso já era assim. Sempre foi e não mudou. O que mudou foi o seguinte: quando o consumidor final não for contribuinte, ao invés, né, de ficar todo o ICMS pela alíquota interna do estado de origem, vai seguir a mesma regra. A alíquota interestadual mais DIFAL. Beleza? Então, agora o tratamento é igual. Vamos fazer aqui um exemplo. Imaginemos que em 10/1/2017, olha que bonito, é assim que vem na prova, uma loja de calçados localizada em São Paulo vende um par de tênis para um não contribuinte localizado no Rio de Janeiro. A alíquota interna do Rio é 19%, o valor foi de R$100. Ora, antes de a gente ver aqui o gabarito, eu gosto de explicar como é que faz, para não ficar assim muito seco, né? Sem romantismo nenhum. Leva pelo menos para jantar, né? Faz um cafuné, diz que me ama. Então, como é que eu gosto de resolver questão de DIFAL? Que é impossível de você errar na prova. Desenhando. Bom, eu tenho um remetente do Rio de Janeiro mandando uma mercadoria, mentir. Ah, mentir, pegadinha no malandro. Eu tenho um remetente em São Paulo, acompanha pelo material, mandando uma mercadoria para o Rio de Janeiro. Ok. O valor desta mercadoria é de 100 conto. 100 conto. Considerando que no Rio de Janeiro temos um não contribuinte. Como é que funciona a tributação aqui? Gente, receita de bolo. Eu sei que a questão não pediu isso tudo agora, mas eu gosto de fazer tudo para a gente se doutrinar, fazer tudo. E você conseguir responder as questões na prova, ou mesmo fazer o cálculo de ICMS devido no seu dia a dia.
Então, qual é o ICMS devido para o estado de São Paulo? Ora, valor da base de cálculo da operação vezes a alíquota interestadual. Do Rio para São Paulo, a alíquota interestadual é de 12%. Ou seja, São Paulo fica com 12 contos da operação interestadual. E lá no Rio, gente? Bom, ICMS devido ao estado do Rio. Ora, como é uma mercadoria para uso e consumo, mesma base de cálculo, não vai ter saída seguinte, vezes a diferença de alíquota. E a questão falou, já a alíquota interna do Rio é 19%. A interestadual eu tenho que saber que é 12%. Certo? Então, 7% de 100, o estado do Rio vai levar 7 contos. É isso? Não. Aí vem o detalhe. Não é só isso. A questão foi bem clara em falar que o fato gerador ocorreu em 2017 para um não contriba, para um não contribuinte. Ora, se foi para o não contribuinte em 2017, eu tenho repartição do DIFAL. Como é que funcionava em 2017? Em 2017, eu tinha 60%, né, do ICMS para o estado de origem ainda, e apenas 40% ficava para o estado de destino. Não, o contrário. Isso, vocês estão espertos. 40% para o estado de origem e 60% para o estado de destino. Beleza? Beleza. Beleza. Então, desses R$7 aqui, que seria o DIFAL para o estado do Rio, ele ainda tem que repassar o quê? 60% para o estado de origem. Ficando para o Rio, apenas... Opa! Rapaz, eu cismei com isso aqui, hein? Sou carioca. O estado de São Paulo vai 40%. Ficando para o estado do Rio, 60% desse valor. Isso, beleza? 40% de 7 dá 2,8, né? Então, 2,8. Ou seja, eu posso dizer que no total, São Paulo embolsou R$14,80 nessa operação, que foi de quê? R$12, né, da alíquota interestadual, mais R$2,80 relativa à sua parcela do DIFAL, por se tratar do fato gerador de 2017, com um destinatário não contribuinte do imposto. E coube ao Rio, 6,742, 4,20. Ou seja, Rio ainda não ficou com os 7%, com os R$7. Por que não foi com os R$7? Porque foi em 2017. Se fosse 2019, aí Rio ficava com os R$7 inteiro. Mas em 2017 ele ficou só com 60% disso, que representa 4,20. Tá bom? Tranquilo aí, ó? Gente, é assim que se faz questão de FAO, tá? É assim que a gente resolve as questões de diferencial de alíquota, fazendo passo a passo. Se você falar, Antônio, eu quero errar na prova, você não vai conseguir errar na prova. Se você seguir esse passo a passo, não vai conseguir errar na prova. Ok? Então, ótimo. Aí a questão, ela até traz aqui como gabarito, ó, o que é isso aqui, ó? 12% dos 100, alíquota interestadual, mais 40% do DIFAL, ficou para o estado de origem. E 60% do DIFAL para o estado de destino, tendo em vista que o fato gerador foi em... Opa, vocês não estão vendo, né? Foi em 2017, tá bom? Então, até trouxe aqui mais. É importante fazer daquele jeito. Como é que eu faço a questão de prova, Antônio? Primeiro, desenha. Faz a apuração do ICMS, remetente e destino. Vê o fato gerador, tem que estar com esse quadrinho decorado. O valor da partilha. No nosso caso foi 2017, certo? Aplica a repartição de receita do DIFAL e corre pro abraço. Dá um abração. Beleza? Então, tá aí mais uma vez. Lembrando que quando o destinatário não for contribuinte, eu tinha a partilha, tá? Agora não há mais partilha. E para contribuinte nunca houve sequer qualquer partilha. Vou dar mais um exemplo aqui para a gente fechar esse balão. Vou deixar os casos para você depois. Imagina uma empresa nada a ver da vida, localizada no Rio de Janeiro, que realiza, olha aí, ó, em 2016, quando tu está fazendo uma prova, já grifa essa porra. Vende uma bicicleta pro seu João. Seu João é contribuinte? Não, seu João é seu João. Domiciliado em Mato Grosso do Sul, por R$1.000.
Gente, receita de bolo. Mercadoria saiu do Rio de Janeiro para Mato Grosso do Sul. Valor da operação, 1 conto. Certo? Em 2016 para o não contribuinte. A alíquota interna do Mato Grosso do Sul, 20%. Qual é o ICMS devido? Ora, ICMS devido ao Rio de Janeiro. Valor da operação, ok? Vezes a alíquota interestadual. Quanto é nesse caso aqui, ó? Do estado rico para o estado pobre. Ó, 7%. 7% de 1.000 dá 70 conto. Beleza? Beleza. Depois vamos apurar o ICMS devido ao Mato Grosso do Sul. R$1.000 vezes a diferença. A alíquota interna de Mato Grosso do Sul. Ele deu que é 20%. Caso hipotético, né, gente? Menos a interestadual, que é 7%. Estado rico para o estado pobre. Então, 13% de 1.000 vai dar 130. É esse valor que o Mato Grosso do Sul vai embolsar? Não. Por quê? Porque a questão fala que o fato tirador ocorreu em 2016 e é para ser o João, o não contribuinte. Então, eu tenho que partilhar esse de FAO. Esse 130, eu tenho que, em 2016, deixar... Peraí, eu tenho que mandar isso. 60% para o estado de origem e fica só 40% para o estado de destino. 60% de 130 dá 78. 78. E para cá vai sobrar a diferença, que é 42. Então, o estado do Rio de Janeiro vai ficar com R$148 de ICMS, 70 da alíquota interestadual, mais 78 da repartição do DIFAL, e o estado de destino, porque é em 2016, fica só com 40%. Então, vai ficar com a bagatela de 42 conto. Beleza? É tranquilo? É tranquilo. Ah, Antônio, eu quero errar isso na prova. Não vai conseguir. Tá? Se esforça aí. Não vai conseguir errar isso na prova. Tranquilo? Aí, se você quiser ver o nosso gabarito, tá aí, ó. Bonitinho, desenhadinho, tá? E aí, para efeito de treinamento, eu vou deixar para vocês como é que você vai aprender de FAO. Vai simular, se fosse em 2017, sem olhar o gabarito, tá, gente? Não olha o gabarito, tá aqui, tá? Não olha o gabarito, beleza? Vai simular para 2018, simula para 2019 e pá. Ok? Tranquilo. Outro ponto que eu preciso explicar para vocês, que muita gente boa deixa passar batido e erra isso, tá? Que é o caso do convênio 153 de 2015. Primeiro, esse convênio ele só se aplica quando estou tratando de consumidor final não contribuinte do ICMS. O que eu estou dizendo aqui, gente? Que quando o destinatário da mercadoria não for contribuinte, eu sou obrigado a respeitar os benefícios fiscais concedidos por maneira regular, né, via CONFAS, que o estado do destinatário tiver. Então, se o estado do destino conceder uma isenção para aquela mercadoria, eu não tenho DIFAL, porque não vai ter tributação interna. Se o estado de destino concede um crédito presumido, um crédito outorgado, uma redução de base de cálculo, eu sou obrigado a aplicar esse benefício quando for calcular a tributação interna daquele estado. E aí depois deduzir isso da operação interestadual. Tá? Então isso é o que diz o artigo 153, o convênio 153 de 2015. Tá? E outra, ainda que o estado remetente, a unidade de origem, conceda algum benefício de redução na base de cálculo, ainda assim eu vou sempre considerar como etapa do ICMS interestadual a ser, né, utilizado no cálculo do DIFAL 12, 7 ou 4% sobre o valor da operação. Ah, mas o estado de Santa Catarina, que é o remetente, me deu uma redução de base de cálculo de 20%. Se foi o remetente que deu, eu não considero ela para o cálculo do DIFAL. Considero ela para o cálculo das operações internas naquele estado. Na interestadual, não. Beleza? Então, muito importante isso para a prova. Até aqui, gente. Até aqui são coisas que você provavelmente já sabia. Você já tinha visto comigo em outros casos. Não alterou nada. A partir de agora, vem a novidade.
vem a novidade que são os desdobramentos das ações judiciais que estavam tramitando chegou ao STF, né? E chegou ao julgamento. A primeira delas foi o seguinte, a primeira delas não, né? A primeira decisão de mérito, né? Porque a gente já teve outras liminares com relação ao Simples Nacional e tal, e continua suspensa a cobrança do DIFAL no DIFAL saída para a empresa do Simples Nacional, tá? Mas para as empresas em geral, olha só o que aconteceu. A DIN 5469 do DF foi julgada no meio do ano passado, em julho mais ou menos do ano passado, que gerou a seguinte tese de repercussão geral. O STF falou assim, estados, vem cá, Confaz, senta aqui com o Titio. Titio já explicou. Olha só, a cobrança do DIFAL alusivo ao ICMS, tá, que foi introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015. Qual foi o DIFAL introduzido pela Emenda Constitucional 87 de 2015? Fala pro tio. Qual foi esse DIFAL introduzido aqui? Foi o DIFAL para consumidor. Fala comigo. Final não contribuinte. Porque consumidor final contribuinte já existia normalmente. Então, filho, para cobrar essa nova hipótese de incidência, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. O artigo 155, inciso 12 da Constituição já falava. Gente, para tratar de normas gerais de ICMS, precisa de lei complementar para definir os seus contribuintes, tá? Hipótese de incidência, mecanismo de compensação, inclusão do ICMS na base de cálculo, que alguns estados incluem o ICMS por dentro da base de cálculo do DIFAL, depois eu vou falar quais são. Não é o caso de Mato Grosso, então você que está fazendo meu curso pode ficar tranquilo, tá? Mas, porra, tem que ter uma lei complementar. Não dá para você pular a etapa. Emenda Constitucional 87 de 2015 foi regulamentada pelo convênio ICMS 93 de 2015. O STF falou assim, não pode convênio regulamentar a emenda constitucional. Constituição não institui tributo, isso a gente sabe. Porra, então a previsão de incidência da Constituição, por si só, não gera tributação imediata. Depende o quê? Do incorporamento no ordenamento jurídico interno. Desculpa, da incorporação no ordenamento jurídico interno das do ente competente, que no caso são os estados e o DF, que fizeram por meio de convênio. O STF falou assim, ó, colega, estados, sai daqui. Doutor Mauro Mendes, tal, todo mundo da galera, Dino, tudo. Não lembro o nome dos governadores, não. Daqui eu lembro que é o que me paga, né? Meu chefe. Olha, regulamentar matéria de incidência tributária através de convênio relativo ao ICMS é usurpar da competência da lei complementar. Então, não pode mais cobrar DIFAL enquanto não houver a lei complementar para consumidor final não contribuinte, tá? Aí o Estado falou assim, fudeu. E agora? Supremo, piniquim na mão, dá um tempinho pra gente ajeitar? O Supremo olhou a situação econômica e tal, falou o seguinte, vou aplicar, né, o nosso famoso modulador de efeitos. Então, aplicou a essa decisão modulação de efeitos, que significa restringir a eficácia temporal daquela decisão, tá? Ou seja, só vai ocorrer daqui para frente, na verdade, a partir de 2022. Então, o tribunal, o STF, por maioria, modulou os efeitos da ADIM 5469, tá? A partir do exercício financeiro seguinte à conclusão desse julgamento. Se for julgado em agosto de 2021, então, os estados ganharam um fôlego até o final de 2021 para que se aprovasse uma lei complementar, trazendo normas gerais que pudesse prever a incidência do DIFAL para consumidor final não contribuinte. Capite? Tá claro? Tá tranquilo? Ótimo. E o que a gente faz agora em 2021? Continua cobrando, filho. A modulação de efeitos diz que é o seguinte, só é inconstitucional a partir de 2022. E correram. Então vamos fazer uma lei complementar logo. Faz a lei complementar aí, porra. Vamos botar pra rodar em 2022.
Então, cronologicamente, o que aconteceu? Em agosto, foi apresentado o projeto de lei complementar número 32, de 2021, regulamentando o DIFAL para não contribuinte. Ora, no dia 20, deixa eu botar aqui corzinha para vocês verem a merda que deu. Aqui começou a dar merda, ó. Dia 20, saiu não. De dezembro, o Senado Federal aprovou, em última votação, o projeto de lei número 32 de 2021, que era, né, a lei complementar que previa essa incidência, hipótese de incidência no DIFAL. E encaminhou para a sanção presidencial. Ora, no dia 29/12, já com a lei aprovada pelo Congresso, né, só esperando a sanção e publicação por parte do presidente, o CONFAZ publicou o convênio ICMS número 235 de 2021, prevendo, né, para 2022, a cobrança do DIFAL, respeitando apenas a noventena, que é o que estava previsto nesse projeto de lei. Ok. Pasmem, senhores, não sei por que cargas d'água, não quero me meter nesse assunto. Não me force a falar que eu não quero falar. A porra da lei só foi aprovada pelo 01, pelo presidente da República, no dia 4/1 de 2022. Então, dia 4/1 foi publicada a Lei Complementar 190 de 2022. Ela foi aprovada pelo Congresso em 2021, mas ela só foi publicada em 2022, só teve a sanção do presidente em 2022. Ou seja, posso cobrar de imediato? Aí começou a briga. Aí, senhores, apertem os cintos. A partir de agora, começa uma grande e linda, bela briga jurídica, cheia de argumentações. E eu vou te explicar os dois lados. Bom, a lei complementar foi publicada e trouxe lá no seu artigo 3º a seguinte redação. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. 4/1 de 2022, que fique bem claro isso. Observando quanto à produção de efeitos, o disposto na linha C do inciso 3 do caput do 150. Gente, se você for lá no 150 da Constituição, a linha C trata de quem? Da noventena. Então ela fala que vamos cobrar o ICMS a partir de 90 dias da publicação da lei. Mas não contavam que a lei seria aprovada em 2022. Porque se ela fosse aprovada em 2021, automaticamente em janeiro de 2022 já cumpriu a anterioridade anual. E aí ela não silenciou quanto ao 153B, que seria a anterioridade anual. Ora, os juristas falam assim, negativo. O ICMS não excepciona nem a anterioridade anual, nem a nonagesimal. Então essa lei só pode ser aplicada 1º de janeiro de 2023. Os estados pularam. Opa! Rapaz, se acontecer isso aí é mais um ano. Se arrecadar com DIFAL, quando destinado a não contribuinte, né? Vai ficar ruim pra gente. E aí? E aí não. CONFAZ, explica aqui pra gente. CONFAZ foi lá e publicou. A resolução número 1 falou assim, não, gente. A gente já vem cobrando isso aí. Ninguém instituiu o tributo. Ninguém instituiu o tributo. A gente só regulamentou. Mas vamos ver direitinho o que significa. Olha só. Se eu for pegar alguns dispositivos da Lei Complementar 190, que alterou a Lei Candir, né? A Lei Complementar 190, ela veio alterar a Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, que traz normas gerais de ICMS, tá ok? O primeiro artigo que ela alterou foi com relação ao artigo 4º, com relação à sujeição passiva, que ela colocou assim, ó, é ainda contribuinte do ICMS nas operações, né, relativas ao DIFAL, o destinatário, na hipótese de contribuinte do imposto, ou quando ele for contribuinte do ICMS, ele é contribuinte, né, do DIFAL, ou o remetente
quando o destinatário não for contribuinte do imposto. Então ele se reveste dessa condição. O que já estava na Constituição. É alguma coisa nova? Não, não é nada de novo. Porém, agora a lei complementar regulou isso. O que ela mexeu, gente? Elemento pessoal do fato gerador. Sujeição passiva. Não alterou? Alterou. Constituição, por si só, não institui tributo. A Constituição previu a hipótese de incidência que deve ser regulamentada através de lei complementar. Beleza, agora foi. O que mais que ela trouxe? Local da operação. Elemento espacial do fato gerador. O local da operação é o estabelecimento do destinatário, quando ele for contribuinte, ou o estabelecimento do remetente, quando o destinatário não for contribuinte. Beleza? O local da operação, onde ocorreu o fato gerador. Entretanto, será devido ao estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física ou terminar o serviço. Isso aqui será o DIFAL para não contribuinte. Mas olha só, a lei complementar alterando o elemento espacial do fato gerador. Também não há novidade com relação ao conteúdo da matéria, mas agora foi regulamentado. Alterou o elemento temporal, gente, o momento. Em que momento? Ora, momento do início da prestação de serviço de transporte, né, quando o tomador não for contribuinte. Momento da entrada no território do Estado, quando destinado a um consumidor final contribuinte. E no momento da saída do estabelecimento de contribuinte, quando for de falsa saída, quando mandar para um não contribuinte. Beleza, isso tudo aqui já explicou. Explico de novo na Lei 7098, mas... Eita, quase que cai. Importante é saber que foi regulamentado, através da lei complementar, o momento do fato gerador. Estamos mexendo, né? E também falamos sobre a não cumulatividade, outra prerrogativa exclusiva da lei complementar. Olha, nas hipóteses, né, do DIFAL saída, o crédito relativo às operações e prestações anteriores só podem ser deduzidos do débito correspondente ao imposto devido à unidade federada de origem, ou seja, a remetente, quando se aplica a alíquota interestadual. Eu não posso compensar crédito da entrada com o ICMS de FAO que vai para outro estado. Não, transcende o princípio da territorialidade. Então, também foi alterada os dispositivos relativos à compensação, a não cumulatividade do imposto. E alterou também, gente, o elemento dimensional do fato gerador. Alterou a base de cálculo, tá? Alterou não, mas introduziu, regulamentou. Ora, aí você vai me falar, eu tive alteração do elemento dimensional, do elemento pessoal, do elemento temporal, do elemento espacial. Eu alterei vários elementos do fato gerador. É óbvio que eu alterei o quê? A regra matriz de incidência. Pelo princípio da legalidade estrita, que é utilizado no direito tributário, de tipicidade cerrada, fechada, eu sou obrigado a respeitar a não surpresa. É óbvio que foi instituído o tributo. Instituiu uma modalidade de cobrança de ICMS, um novo fato gerador, que é o DIFAL para não contribuinte. Se eu instituir uma nova hipótese de incidência, eu sou obrigado a respeitar tanto a anterioridade anual como a noventena. E a lei complementar só previu a noventena. Aí, gente, aconteceu a briga. O CONFAZ ainda emitiu um despacho número 1, 2022, dizendo que, gente, respeita só a noventena. Vamos cumprir a literalidade da lei. Os estados estão adotando essa posição. Os estados estão adotando o posicionamento do CONFAZ, óbvio. E os contribuintes, sujeito passivo, estão entrando com mandado de segurança, alegando o princípio da não surpresa, para pagarem o DIFAL quando? Só em 2023. A briga está rolando. Isso seria lindo para uma prova discursiva, tá? Você contextualizar a visão de cada um, a visão do fisco e a visão do sujeito passivo, cada um brigando pelo seu direito. Os estados alegam que não houve um novo fato gerador, que não houve a instituição de um tributo, que o ICMS já existia. Houve apenas a regulamentação.
E os contribuintes alegando que sim, que houve uma nova hipótese de incidência, que é o de FAO para não contribuinte. E aí? Vamos ver como é que o judiciário se posiciona daqui a pouco. Aí vem o adendo. Aí vem a parte do professor. A gente pesquisando, estudando, viu que os casos se repetem. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Em 2001, quando foi aprovado a emenda constitucional 33, que tratava também da inclusão do fato gerador do ICMS na importação por pessoa física, qualquer que seja a finalidade, foi algo muito similar e parecido ao que está acontecendo agora. Já existia o ICMS em importação, mas pessoa física não pagava, porque tinha até uma súmula 660 do STF que excluía esse pagamento. A emenda constitucional 33 de 2001 trouxe essa nova hipótese de cobrança na importação também por pessoa física. E o STF também teve que decidir. Eu vou ler o recurso especial lá do Rio Grande do Sul, que foi julgado pelo STF, e faz o seguinte, vamos fazer uma brincadeira legal. Mentaliza, quando eu falar emenda constitucional 33, aliás, onde tiver escrito, eu vou falar já ao contrário, onde tiver escrito emenda constitucional 33 de 2001, visualiza emenda constitucional 87. Quando eu falar lei complementar 114, visualiza a lei complementar 190 e vê se faz sentido para você. Se fizer sentido para você, a gente já sabe como é que vai ser o final dessa história. O final dessa novela. Tá ok? Olha só o que diz o julgado. Condições constitucionais para a tributação. Para a tributação. Beleza. Fala assim, ó. Reticência, né? Vem assim, ó. E o que tinha antes? Fala assim, ó. Porra! A validade da constituição do crédito tributário, ou seja, da cobrança, depende da existência de lei complementar de normas gerais. Lei complementar 190. Beleza? Vamos ler dessa forma. Vamos ler dessa forma, como a gente combinou. Lei complementar 190. E de legislação local resultante do exercício da competência tributária contemporâneas à ocorrência do fato jurídico que se pretende tributar. Então, olha só, o Supremo fala o seguinte, colega, a pica é maior do que você imagina. Não basta a lei complementar 190 para cobrar o imposto. É necessário que se atualizem também as leis locais. A lei que instituiu o tributo do ICMS no Estado. No nosso caso, a lei 7098. Por quê? Quem institui tributo é lei ordinária, não é lei complementar. Contemporânea à ocorrência do fato jurídico. Então, tem que ser uma lei, tem que ser uma alteração da lei 7098 após a edição das normas gerais, da 190. E essa nenhum estado fez ainda. Será que é isso, Antônio? Modificações da legislação federal ou local anteriores à emenda constitucional 87 não foram convalidadas, na medida em que inexiste o fenômeno da constitucionalização superveniente no sistema jurídico brasileiro. O ministro Joaquim Barbosa fez esse voto, tá? Olha só, a ampliação da hipótese de incidência da base de cálculo da sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, realizada por lei anterior à emenda constitucional 37 e à lei complementar 190, não serve de fundamento de validade a tributação das operações de FAO para não contribuinte. Gente, tá certinho, é só trocar o número da lei e a hipótese de incidência. O Supremo já julgou isso em 2013, tá? Então a alteração da lei 798 anterior à edição da 190 também não tem validade. Ou seja, estados corram para alterar a lei ordinária, a lei que instituiu o ICMS. Não está convencido? Então pega essa bomba final aí, ó. Ponto 6. Que fique bem claro, está escrito ali, ó. A tributação somente será admissível se também respeitadas as regras da anterioridade. Gente, as regras da anterioridade. Anterioridade anual e nonagesimal. Não é a anterioridade nonagesimal, como diz o artigo 3º da Lei Complementar 190. As regras. Anterioridade anual e nonagesimal.
cuja observância se afere com base em cada legislação local. Alguém tem dúvida que é essa aqui que tem que ser alterada para que em 2023 possa ser cobrado o ICMS de FAO para não contribuinte? Então, em cada legislação local que tenha modificado adequadamente a regra matriz e que seja posterior à lei complementar 190. Não tem mais o que falar. Isso é o Supremo. Isso é o Supremo. Não é lá que vai bater no final? A decisão está feita. E eu não tenho dúvida nenhuma. Tranquilo? Então, nesse ponto, a meu ver, no médio prazo, a vitória é dos contribuintes. Tranquilo? E não falo como auditor fiscal, pelo amor de Deus. Venho falar em meu nome, professor André Fantoni. Tá? Não fale o nome da Cefaz. Quem fala o nome da Cefaz é o secretário de Fazenda. E aí, o artigo 24 da Lei Candir também foi introduzido através da 190, dizendo que os estados devem fazer um portal do DIFAL. Então, acho muito louvável apresentar as informações relativas ao DIFAL num portal único, com cada legislação, com forma de cálculo e tal, alíquotas. Isso ficou lindo, tá? E foi feito, já foi feito, então existe aqui, ó, nesse site, já tem o portal do DIFAL, tá? E tem bastante coisa legal lá. Quem tiver curiosidade, entra, dá uma olhada, busca material, tá ok? Os estados que já se posicionaram, por enquanto, né? Estão aqui, ó, com o seu posicionamento, a partir de quando vão cobrar esse DIFAL, tá? Reparem, MT ainda não se posicionou expressamente, portanto, continua cobrando de maneira imediata o ICMS. Aqui eu faço, Fantoni. Ou paga e entra com a ação para restituir depois, ou entra com a ação antes para conseguir uma liminar e não pagar. Mas não pode, por si só, deixar de pagar. Tá bom? Aí aqui eu trouxe, a título de curiosidade, os estados que cobram o DIFAL com o ICMS por dentro, que inclui o ICMS por dentro na base de cálculo, também não é o caso de Mato Grosso. Então, quando eu for dar a legislação específica de cada estado desses, eu abordo esse assunto no exemplo prático, tá bom? Para Mato Grosso, vocês vão continuar fazendo da forma que eu fiz nos casos lá atrás. Tranquilo? Algumas decisões judiciais já estão saindo. Essas aqui foram em São Paulo. Teve uma que foi no Espírito Santo. Semana passada, outra no Distrito Federal. Então, já está saindo no âmbito dos tribunais, dos TJs estaduais, decisões favoráveis aos contribuintes, tá? Fiz alguns artigos que publiquei nos principais jornais aqui de Mato Grosso, jurídicos, e no site lá do qual sou colunista, que é extremamente tributário. Então fique à vontade para ler, por curiosidade, esses artigos. E a gente encerra por aqui, eu ficando sempre à disposição. Foi um prazer bater este papinho de 1 hora com vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês me acham tranquilamente lá no meu canal do Instagram, tá? Entrem no meu grupo do Telegram, que eu posto novidades direto. E o curso está lá previsto no nosso site, quem quiser fazer um cursinho de legislação tributária específica, mas o objetivo é a gente bater esse papo, trocar essa ideia e cheirar um alinhamento sobre o DIFAL e outros assuntos. Bom, espero que tenham gostado aí. E é assim, gente, qualquer novidade que sair, qualquer tema novo que sair, que surgir, tenha ele polêmico ou não, a gente traz para cá, conversa, troca uma ideia e vamos criando aqui nossos desenvolvimentos jurídicos, tributários. Valeu? Forte abraço aí, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. E até a próxima. Tamo junto!